Estamos no Happy Hour Imobiliário com o episódio 2 sobre FGTS. Hoje nós falaremos aqui no programa Luísa Mestieri, A Hora do Direito Imobiliário, sobre um tema de quais são os 3 tipos de utilização do FGTS. O nosso convidado é Gilberto Melo, dando continuidade ao episódio 2. Ele começou no 1, agora nós estamos no 2, serão 8 episódios. E Gilberto Melo, para quem não conhece, é economista, CO do Clique Habitação, ele é empreendedor, empresário, palestrante, escritor, tem um livro excelente que é Desmistificando o Financiamento Imobiliário. E aqui, com esses 8 episódios de FGTS, nós vamos tentar desmistificar de vez o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na aquisição de imóveis. Se gostarem, dê um like, se não gostarem, dê um dislike. Então, vamos iniciar o nosso segundo episódio. Eu desde já agradeço ao Gilberto. Conto com vocês que gostam de ter conhecimento de qualidade e sabem que conhecimento muda histórias. Este canal pretende tratar de tudo sobre o mercado imobiliário. Até a próxima e, se gostarem, não esqueçam de dar o like e compartilharem com amigos. Obrigada! Você falou, já é um outro estímulo muito grande, muito forte também. Aqui está, qual o intervalo de uso do FGTS, Gilberto? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Então, nós vamos falar do FGTS na entrada, né? Depois, no financiamento, a gente oportunamente vai falar mais para frente, né? Na próxima vídeo. Então, é o seguinte, o intervalo de uso do FGTS, o que vale é para o mesmo imóvel. Então, se você está comprando um imóvel novo, quer dizer, ele nunca foi usado, né? Tal, não há esse intervalo, ou seja, é um imóvel novo, você pode utilizar. Agora, como no exemplo que você deu, uma pessoa comprou um imóvel, ela está vendendo, ou seja, ela já é um imóvel usado, existe um intervalo para você utilizar o FGTS. Então, esse intervalo é de 3 anos se o comprador utilizou na compra original. Ou seja, se ele não usou na entrada originalmente, o novo pode utilizar. Agora, se ele utilizou o FGTS como entrada da compra original, e se for a menos de 3 anos, o comprador não pode usar o FGTS na entrada. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui também. E vamos supor que ele deu, não era mais de 3 anos, então ele não usou o FGTS na entrada. Aí foi indo, deu mais de 3 anos, ele pode quitar com o FGTS? Pode. Então, essa questão é assim, vamos adiantar um pouco. Existem 3 tipos de utilização do FGTS. Você tem a utilização, como a gente está falando aqui, para compra, na entrada, né? Esse intervalo da entrada é para o mesmo imóvel, tá? Depois que você comprou o imóvel, registrou na matrícula, você pode, se você tiver mais dinheirinho lá no FGTS, existe outra modalidade que é para você utilizar para amortização do saldo devedor ou para liquidar, se for o caso, e também para pagamento de parte de prestação. Ou seja, durante o financiamento, desde que atualmente seja no SFH, o comprador pode continuar utilizando para amortizar de 2 em 2 anos, o intervalo é de 2 em 2 anos, mas, por exemplo, não há impedimento, ele usou na entrada, tá? Se ele tiver um saldinho no FGTS depois de matriculado, de registrado na matrícula, ele pode usar imediatamente, não precisa esperar nenhum tempo, não, ele pode usar para amortizar. Essa é uma dúvida que muita gente coloca que tem que esperar 2 anos, não existe. Os tipos de utilização elas não se misturam. A entrada, a restrição é para o mesmo imóvel. E para o mesmo tipo de utilização.
ele pode utilizar para amortização ou para pagamento de parte de prestação. Que bom. Tá? Então, muita gente confunde esses intervalos aí. Então, o intervalo na entrada é só para o mesmo imóvel, né? Agora, para o trabalhador, de 2 em 2 anos, ele pode usar para amortizar, né? Então, por exemplo, se você comprou com a sua esposa, só você usou o FGTS, né? Ou você amortizou com o seu saldo. O intervalo para amortizar, né, durante a fase de retorno do financiamento, é para o mesmo trabalhador. Então, se você usou, e aí a sua esposa pode usar também no mês seguinte, ou no intervalo seguinte. O intervalo é para cada trabalhador. Tá? Uma pergunta aqui também, em relação à esposa. Você, nesse caso, você está falando do casamento com comunhão absoluta de bens, né? Agora, vamos dizer que eu não era casada, comprei com FGTS, e aí casei, só que casei com comunhão parcial de bens, e não a comunhão universal. Mas o meu marido quer colaborar com o FGTS dele. O imóvel, é possível isso? Então, essa é uma questão que muito feita, né? Então, se fosse com a comunhão universal, não teria problema nenhum. Teria que averbar a certidão de casamento e o pacto na matrícula, e você comparecer no banco com uma certidão de matrícula atualizada e poderia utilizar. Agora, se o regime de bens não é de comunhão universal, é de comunhão parcial, que é a maioria, né, que é o padrão, aí esse cônjuge teria que adquirir parte ideal do imóvel. Ele tem que ter a anuência do banco, ele tem que ter renda, né, compatível para comprar essa parte ideal, e vai ter que ser feita a análise cadastral como se fosse uma concessão. Isso tem um custo. Ele vai ter o custo de análise do banco, vai ter custo de TBI, porque ele está comprando o imposto de transmissão de bens imóveis, né? Ele vai ter que pagar o TBI sobre esse imóvel e aí vai ter que registrar a matrícula. É um custo razoável. Então, até talvez fosse mais barato ele mudar o regime, pedir uma mudança de regime de bens judicialmente, né? Para a comunhão universal, que ficaria mais barato que você pagar tudo isso aí. Com certeza. Então, aí é caso a caso. Tá? Ok? Então, ficou clara a questão do intervalo na entrada? Sim, ficou bem claro que não se mistura o quesito intervalo na entrada, que tem que ser de 3 anos, para a amortização, que é um outro regramento, que nós vamos ver aqui. Exatamente. Então, vamos lá. Isso. Agora nós temos outra situação aí, né? Em situações não é permitido o uso do FGTS. Então, o FGTS ele tem muitos regramentos, muitas regras. Eu entendo que até seria importante, né, a gente caminhar para uma desburocratização do uso, né? Acho que seria importante a gente caminhar nesse sentido. Mas isso é um projeto, quem sabe a gente consiga isso no tempo. Com certeza. Então nós temos várias regras. Uma das regras a gente falou anteriormente aí, ou seja, para uma nova compra do imóvel tem que ter 3 anos de intervalo para a entrada. Então, isso a gente já falou anteriormente aqui. Tanto para aquisição como para construção. E isso é verificado na matrícula, porque quando a pessoa compra com o FGTS, o cartório ele coloca lá que utilizou o FGTS na entrada. É aí o controle, né? Que a matrícula concentra todas as informações. Todos os cartórios, hoje a gente tem uma lei, que é a lei das concentrações dos atos registrados. Então, tudo que acontece no imóvel está na matrícula, porque a matrícula é uma certidão do imóvel com tudo, né? Seria uma certidão de nascimento e de vida do imóvel. Então, é óbvio que estará a aquisição e a construção. Muito bem colocado, Gilberto, muito bem colocado. E me perguntam muito isso, se vai constar. Vai constar, sim. Exatamente. O importante inclusive, a fiscalização pela certidão de matrícula, tá? Outra questão, assim, que não pode comprar para o filho, para o dependente, para um terceiro, ou seja, é para o trabalhador morar, tá? Não pode comprar para box, estacionamento, garagem, isoladamente, ou seja,
Se você vai comprar o apartamento já você pode comprar junto à garagem, se ela for matrículas separadas, né? Mas não pode só comprar a garagem, por exemplo, utilizando o FGTS. Okay? A questão de imóvel comercial ou rural, que a gente já falou anteriormente, tá? O FGTS é para uso urbano, né? Aliás, o SFH é para uso urbano, né? Para compra de lote ou terreno, ou seja, você pode comprar o terreno desde que você faça de imediato a construção de imóvel. Porque sem uma edificação não é permitido o uso do FGTS. Você tem que ter um imóvel no local. Então você tem que comprar já com planta aprovada, com projeto feito, é isso? Eu só vou conseguir... Não, na realidade você pode concomitantemente fazer a aquisição do terreno e construção imediata. Então, você apresenta em conjunto para o banco o projeto, aprovado pela prefeitura, vai ser analisado pela engenharia do banco e você pode financiar a construção. Sim. Tá? Então, você pode comprar o terreno e fazer a construção. Neste caso, você pode utilizar o FGTS. Se você comprar isoladamente, por exemplo, comprou o lote, aí depois de alguns anos você quer construir, aí você não vai poder usar o FGTS. Porque isso é muito claro, porque o fundamento é a habitação. Ninguém consegue habitar um terreno. Então, só é possível comprar o terreno se você já tiver a proposta da sua habitação ali e você faz o pacote todo. É isso, não é? Isso, exatamente. Aí outra coisa que você perguntou anteriormente aqui, que a gente vai falar agora, né? É a questão de reforma, ampliação ou melhoria. Tá? Importante, muito importante. Muita gente pergunta. Então, o FGTS não pode ser usado na entrada, né, desse financiamento para a reforma. Tá? E desde que ele seja residencial e no SFH, você posteriormente vai poder usar para amortizar ou para pagamento de parte de prestação o FGTS. Mas, por exemplo, se for um imóvel rural ou comercial, aí não pode. Tá? Teria que ser um imóvel residencial, ou seja, tem que atender as condições de uso originalmente. Então, se você fez um financiamento para reforma, você não pode usar o FGTS para reformar, mas depois que você fizer via financiamento no SFH, você vai poder posteriormente usar para amortizar. E também outra questão da infraestrutura, né? Ou seja, você pode utilizar desde que naquela modalidade, né? Você compra o lote e faz a construção. Então, tudo que está na construção, você pode utilizar o FGTS, porque está no projeto de construção do imóvel. Tá? Entendi. Então, outra questão importante aí, né? Que a gente conversou anteriormente, é aquela hipótese que você deu de um casamento posterior. Ou seja, se você não tiver no contrato ou não ser o proprietário do imóvel, não é possível usar o FGTS. No caso de um casal ou de uma união estável, utilizando o regime de comunhão universal de bens, aí é possível. Tem que pegar, averbar na matrícula a mudança do Estado Civil e registrar o pacto antinupcial, constando o imóvel como comum. Aí o novo proprietário vai poder utilizar o FGTS também. Tá? Também, por exemplo, para pagamento de taxas, impostos, despesas ou até portabilidade do imóvel, não pode usar o FGTS. Tá? É proibido para despesas de intermediação, de saque de qualquer despesa que não seja do financiamento. Tá? Deixa eu só fazer uma parte aqui que muita gente não sabe, aí você, como nós estamos com você aqui, você pode explicar. Explica para as pessoas o que é portabilidade do crédito habitacional, se você puder fazer essa gentileza, porque muita gente não sabe. Desculpe, você pode repetir, por favor? Portabilidade do crédito habitacional. Dá para você explicar? Ok. A portabilidade do crédito, ela foi disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional e permite que você, por exemplo, você financiou com uma condição de financiamento. Que nem recentemente, como a gente falou anteriormente, as taxas de financiamento estavam em torno de 10%, 11%. E hoje já tem em torno de 7% ou até menos que isso.
Então, você pode procurar um outro banco que você consiga essa condição melhor, e ele pode fazer essa oferta e você migrar o crédito para outro banco. Inclusive, eu já fiz até alguns artigos sobre esse assunto, assim, o índice de retenção, ou seja, quando você dá a entrada de uma eventual portabilidade para outro banco, o banco atual, peraí, não, esse cliente é bom, eu quero mantê-lo. E ele, muitas vezes, banca a taxa do outro banco. E aí você consegue uma redução de juros sem nenhuma despesa, porque a portabilidade, você tem despesa. Você tem que pagar a análise do novo banco, né, de crédito, porque você tem que passar nessa avaliação de risco, tem que ser feita uma nova avaliação do imóvel e você ainda tem a averbação na matrícula, que é um custo que gira de 4 a 5 mil reais, é um custo razoável. Então, pelo levantamento que eu fiz recentemente dos dados do Banco Central, mais de 60% dos pedidos de portabilidade são retidos nos bancos atuais. Ou seja, o cliente consegue a redução dos juros. Que bom. Então, é um grande reforço para quem tem financiamento, né? Inclusive, o Banco Central falou no último levantamento que tem mais de 500 mil financiamentos com taxa de juros acima de 10%. E hoje nós estamos com 7%, ou seja, é uma redução mais do que considerável e vale a pena ir buscar esse objetivo. Inclusive, acho que talvez a gente possa depois fazer um vídeo só sobre portabilidade. Eu acho que isso é importante. Não acho, como devemos, porque é importantíssimo as pessoas saberem dessa portabilidade, da possibilidade de reduzirem de 10% para 7% os juros, porque isso faz toda a diferença. É muito importante, muito bem colocado, Gilberto, muito bem colocado. Vamos fazer um só sobre portabilidade. Cada ponto percentual que você reduz da taxa, existe um cálculo aproximado de uma redução de 6,5% na prestação. E agora me vai... Cada 1% na taxa reduz 6,5% na prestação. Calcule 6,5% na prestação e calcule aquela pessoa que quer amortizar o financiamento antes do término do financiamento. Que essa pessoa, qualquer pessoa, né, não vislumbraria de um resultado positivo na vida dela, né? Então, isso seria de muita ajuda, esse próximo vídeo que você sugeriu de portabilidade. Mas, continuando... Então, vamos lá. A sua lista muito bem bolada, muito bem feita. Ok. Outra questão que não é possível utilizar é se o financiamento, como a gente já falou anteriormente, ele não for financiável no SFH. Então, um imóvel comercial, um valor de imóvel acima de 1,5 milhão atualmente, e assim por diante. Tudo que não é SFH. Ou seja, para você usar o FGTS, SFH. Tá? Existe uma questão que a Lei 8.036 foi alterada em dezembro pelo Congresso Nacional e foi incluído que é possível utilizar o FGTS mesmo que o financiamento seja no SFI. Só que, infelizmente, o Conselho Curador do FGTS não regulamentou até hoje. Nós estamos esperando há 9, agora que nós estamos em setembro, há 9 meses essa regulamentação. Inclusive, já fiz alguns artigos sobre esse assunto, já sugeri como pauta para alguns jornalistas, né? Mas a coisa não tem andado. Isso é uma coisa importante. Aí o cliente, por exemplo, existe a possibilidade de você fazer a transposição de financiamento. Alguns bancos aceitam. A Caixa, por exemplo, aceita. O Santander, se eu não me engano, aceita. O Itaú estuda casa a casa e faz. O Bradesco não aceita. Então, você tem um financiamento, por exemplo, na Caixa, no Santander, o Itaú, que era fora do CFH. Então, você pode pleitear a mudança. Você tem que pagar uma tarifa, né, para o banco, ele analisa, faz uma nova avaliação do imóvel, se estiver enquadrado atualmente no 1,5 milhão, ele muda e você pode usar o FGTS. Né? É um grande negócio, né? É um grande negócio. Só que a lei já permite que você faça isso sem pagar a tarifa. Só que não foi ainda normalizado pelo Conselho Curador. Sim. Tá? Isso é uma coisa importante, Luísa. Também de outra questão é a questão do que a gente já falou.
podemos fazer depois uma análise da lei, mas uma análise prática, o que isso representaria no bolso do cidadão brasileiro. A hora que você atinge o bolso das pessoas e mostra o que uma medida como essa seria positiva, eu acredito que muitas pessoas, inclusive, vão querer divulgar isso e muitos congressistas trabalhariam nesse intuito, porque, afinal de contas... Mas o Congresso já fez o papel dele, alterou a lei. Agora é o Conselho Curador, né? Que é o Ministério da Fazenda, lá, da Economia, aí, que tem que normalizar. Existe uma coisa, Gilberto, chamada, que a gente diz uma pressão. Então, todos juntos numa pressão, tanto a população, congressistas, aconteceria essa mudança, eu acredito, porque senão fica uma coisa como se fosse esquecida ali. É como se houvesse e ninguém enxergasse. A hora que você traz para o holofote, tudo muda. Então, acho que vamos fazer uma conversa sobre isso. Mas... Isso é importante, tá? Você diz... A última questão é a questão do fora de limite de avaliação e financiamento do SFH. Okay? A gente já falou anteriormente, mostramos até os limites, tá? Da mesma forma, continuando a questão das restrições, a pessoa tem que atender os requisitos, ou seja, se você tem um coadquirente, a esposa ou o marido, ela deseja utilizar o FGTS, ela também tem que atender as condições, ou seja, ela não pode ter um imóvel, ela tem que ter 3 anos de conta do FGTS, e assim por diante, tá? A outra questão importante, a pessoa não pode ser usufrutuário de imóvel residencial, né? Ou seja, se você já tem usufruto de um imóvel, por que você vai querer comprar outro, já que você tem um imóvel? Para você poder usar o FGTS, você tem que renunciar ao usufruto, tá? A outra questão que a gente já conversou, que é a questão de você não ter... você tem uma casa que está até existente, mas ela não está matriculada, não está na matrícula. Então, você também não pode usar o FGTS, você tem que regularizar a construção, né? Isso é importante nesse novo programa, a questão da regularização, né? De você adequar a regularização junto à prefeitura e junto à matrícula para, eventualmente, se você for vender ou querer usar o FGTS, você tem que estar regularizado. Tá? Deixa eu só fazer uma parte também. A regularização, além de você usar o FGTS, qualquer imóvel regularizado, ele vale muito mais, né, do que um imóvel não regularizado. Então, você gasta para regularizar, mas você tem um plus de valorização do seu imóvel muito maior. Eu tinha que falar isso. Isso, não, legal, isso é importante mesmo. Realmente é importante ressaltar isso. A questão, muita gente também pergunta isso aí. Você tem um imóvel, aí você pega e doa para um filho menor, não emancipado. O filho menor, pela legislação, né, pelo Código Civil, os pais são usufrutuários vitalícios, né, do filho. Então, até ele atingir a maioridade ou ser emancipado, esse tipo de doação não funciona, né? Tem muita gente fazendo isso. Ele tem um imóvel, ele pega e doa para o filho menor e quer usar o FGTS para comprar outro. Não vai poder porque ele é o usufrutuário legal do filho, tá? Isso é muito importante. Muita gente pensa, gasta dinheiro para fazer a doação e depois não consegue usar. Depois emancipa? Então emancipa o filho. Aí pode emancipar. Exatamente. Mas se for uma criança pequenininha, aí é complicado, né? Vai ter que explicar que ele é um superdotado. Realmente. De repente. Bebezinho não dá. Exatamente. Outra questão importante é que o imóvel não seja que já tenha sido de propriedade do trabalhador. Isso é uma coisa que tem muito em família, né? O pai vende para o filho vende para o primo, e volta para a mesma pessoa. Ou seja, esse tipo de transação é passível do banco entender como tentativa de fraude para usar o FGTS. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso. O nome você colocou, né? Simulação, é uma simulação. Exatamente. Como se fosse uma
uma jogada para usar FGTS. Isso também não é permitido, né? Logicamente, tem um caso, até um cliente recentemente que me procurou, ele diz assim, que ele morava no imóvel, ele pegou e foi morar em outro estado, né? Aí ele vendeu o imóvel. Aí, 6 anos depois, ele voltou a trabalhar na mesma cidade. Ele queria comprar o imóvel. Aí, como ele leu lá no site Clique Habitação essa questão de não poder ser proprietário, eu expliquei para ele, não, nesse caso, 6 anos é um prazo mais do que razoável, então o banco vai analisar e vai verificar que você não está fazendo uma jogada, ou seja, você foi lá, voltou, nesse caso é possível, ou seja, o que não pode é ficar uma coisa assim descarada, assim, de esse tipo de simulação de compra e venda. Então, na verdade, não é o que não pode. A situação pode, o que não pode é ser uma situação simulada. Se for uma situação natural, não é impeditiva. Agora, se for uma situação simulada e o banco vai verificar isso, aí, obviamente, não será permitido. Ele vai ter que provar, no caso, não é que não é impossível, ele vai ter que provar que não é uma simulação. Se ele conseguir provar para o banco, maravilha, acho que não há impedimento, né? É que esse tipo de compra e venda muito rápida traz esse tipo de dúvida, né, Luísa? Então, Sim, no Brasil, a gente sempre está complicado isso. Claro. E também vamos falar um pouquinho das contas. Existem contas de FGTS, que até a Luísa possa falar melhor assim, que não são permitidas utilizar, né? A conta recursal, que é a conta quando você tem uma ação trabalhista, né? Então a empresa deposita lá enquanto está a ação correndo, a conta não optante e a conta sem FGTS. Essas contas não é permitido utilizar o FGTS na habitação. Você quer falar alguma coisa? Então, na verdade, é porque a conta recursal é porque ainda não está transitado em julgado. Aquilo ali não existe ainda, existe um direito, é uma expectativa, são expectativas de direito não realizadas ainda. O FGTS, ele trabalha com direitos realizados, não expectativas. Por isso que é só utilizado realmente como Gilberto. Ou seja, no final da ação, pode ser que seja por trabalhador, né? Então, está em julgado se aquela expectativa deixar de ser expectativa e virar um direito de fato. Então, isso é perfeitamente compreensível e tem que ser assim, no meu ponto de vista mesmo. Assim. Ok? É isso, basicamente. Ok, vamos lá. Agradeço a você que ficou conosco em mais esse episódio de FGTS. O próximo nós vamos estar falando da multipropriedade e da possibilidade de usar o FGTS para comprar mais de um imóvel. Então, conto com vocês. Estaremos aqui no canal do YouTube Luísa Mestieri, no Happy Hour Imobiliário, na Hora do Direito Imobiliário, continuando com Gilberto Mello para desmistificar de vez o uso do FGTS.